Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 2 de Ionic do módulo 3 do curso de especialização em desenvolvimento web e mobile, conduzida pelo Departamento Acadêmico de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Eu sou o professor Flávio Augusto de Freitas, formado em Tecnologia de Processamento de Dados pelo SES-JF, especialista em Matemática e professor de graduação do curso de Ciência da Computação do Instituto. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Esta parte do módulo 3, relativo ao Ionic, terá 7 aulas entre teoria e prática, finalizando com uma aula de avaliação. Nesta aula, teremos uma visão das características do framework Ionic. O Ionic, ou framework Ionic, é baseado no framework AngularJS, que permite a um programador usar uma combinação de muitas outras linguagens de programação, como HTML5, CSS e JavaScript. Algumas das características importantes do Ionic ou do framework Ionic são as seguintes. Cross-platform, ou plataforma cruzada na tradução direta. É a estrutura de plataforma cruzada que constrói aplicativos móveis, que são executados em várias plataformas, como Android, iOS nativo e o Windows Phone. Ele pode ser criado e implantado em qualquer plataforma. Ele nos permite escrever uma vez e ser executado em qualquer lugar. AngularJS. A estrutura Ionic usa a arquitetura AngularJS MVC, Model View Controller, para desenvolver um aplicativo móvel atraente. Design. Permite ao usuário criar um aplicativo móvel simples, limpo e funcional. Ele é projetado para funcionar e exibir de forma inteligente em diferentes plataformas. O framework Ionic começa com elementos pré-projetados, paradigmas interativos, tipografia e um lindo tema básico. Baseado em padrões da web. O desenvolvimento de um aplicativo Ionic é baseado nas tecnologias confiáveis e padronizadas da web, HTML, CSS, JavaScript, usando as APIs da web mais recentes como Shadow DOM e Custom Elements. Devido a isso, os componentes do Ionic possuem uma API estável que permite ao desenvolvedor executar o aplicativo em diferentes plataformas como iOS, Android e Windows Phone. Licença. O framework Ionic é um projeto gratuito e de código aberto, licenciado sobre o MIT. Simplicidade. O framework Ionic é muito fácil de aprender e usar. Desenvolver uma aplicação móvel que pode ser facilmente acessada em diferentes plataformas. Ionic CLI. A Ionic Command Line Interface, CLI, é a principal ferramenta usada durante o processo de desenvolvimento do aplicativo. O Ionic CLI contém vários comandos que são cruciais para o desenvolvimento do Ionic, como iniciar, criar, servir e executar. O Ionic inclui comandos como emular e info, que podem ser úteis em algumas circunstâncias do aplicativo. Compatibilidade de estrutura. Foi reprojetada pela equipe do Ionic para funcionar como uma biblioteca de componentes da web em JavaScript. A estrutura do Ionic pode ser usada nas estruturas front-end mais populares, incluindo React.js e Vue.js. JavaScript. Os componentes do Ionic expandem os recursos do JavaScript para incluir todos os elementos móveis que não podem ser alcançados apenas com HTML e CSS. Plugin Cordova. O plugin Cordova fornece a API para usar as funções nativas do dispositivo com JavaScript. Características do framework Ionic versão 4 Plus. A Ionic é uma das estruturas populares disponíveis para o desenvolvimento de aplicativos híbridos. Existem 3 componentes. O primeiro é a estrutura de EU ou UI, User Interface, baseada em SAS ou SASS. O segundo é a estrutura Angular e o terceiro é o interpretador. Esta estrutura é adotada por muitos desenvolvedores porque tem alguns componentes CSS incríveis. A Ionic versão 4 Plus foi lançada em 2019 e é usado principalmente para criar aplicativos móveis e PWAs, aplicativos web progressivos, com JavaScript. Com o lançamento da 4ª versão, ele se tornou o mais popular e os desenvolvedores adoraram.
Novos recursos giram em torno de desempenho, melhorias de tempo de construção, compatibilidade com vários quadros, recursos poderosos para criar novos temas e documentos. Bem, a atualização mais recente não apenas facilita a migração, mas também fornece a ferramenta pela qual o trabalho se torna fácil e sem problemas. Alguns novos recursos foram introduzidos no Ionic versão 4 Plus e são listados ao lado. Web Components. Componentes da web. Um componente da web é um grupo de APIs de plataforma da web. Essas APIs incluem componentes como DOM, Sombra ou Shadow DOM, e elementos personalizados que foram adotados pelos desenvolvedores. Ele usou menos código para criar o pacote identificador do navegador. Eles usam menos código. Também aumenta a melhoria do tempo de carregamento e desempenho para PWAs. Permite que o desenvolvedor crie tags HTML personalizadas e reutilizáveis para uso em aplicativos de página da web. Stencil. Stencil é um novo compilador de componente web introduzido pela equipe Ionic para criar padrões de interação com os servidores web. Ele também usa APIs adicionais como Virtual DOM, TypeScript, JSX ou JSX, etc. Capacitor. O Capacitor é uma API de plataforma cruzada ou cross-platform e camada de extensão de código. Auxilia na chamada de SDKs nativos de código da web. Ele também pode criar um plugin nativo personalizado sempre que o aplicativo for necessário. O Capacitor fornece suporte progressivo de aplicativo da web, PWAs, ao desenvolvedor na criação e implantação de aplicativos na loja de aplicativos. Ion Picker. O Ion Picker é usado para exibir uma linha de botões e colunas na parte superior do conteúdo do aplicativo, bem como na parte inferior da janela de visualização. Ion Root. O Ion Root selecionará um componente e o fornecerá ao navegador quando a URL corresponder à propriedade da URL. Ion Ripple Effect. O Ion Ripple Effect adiciona principalmente o impacto da reação de ondulação do material design. Ele é projetado para ser não invasivo, eficiente, pode ser usado sem adicionar qualquer DOM adicional aos elementos. Funciona sem reduzir o JavaScript para facilitar a implementação do CSS. Ionic 4.0. Esses ícones são especialmente projetados para uso em aplicativos Android, iOS, web e desktop. A fonte da web e o suporte de SVG estão disponíveis e distribuídos como componentes da web de tamanho reduzido, em formatos de ícones renováveis que exibem os estilos e tendências de material design mais recentes no iOS. Ion Backdrop. O Ion Backdrop é um componente de tela inteira que interfere em outros componentes. Eles são colocados sobre outro conteúdo para que você possa ignorar o outro componente. Color Change. Mudanças de cor. Existem muitas mudanças de cor na estrutura iônica. A cor padrão da estrutura foi alterada e adicionada de algumas novas cores padrões. Ion Search Bar. A barra Ion Search é usada para pesquisar coleções usando o campo de texto. Existem 9 estilos diferentes de barra de pesquisa Ionic que tornam o aplicativo bonito. Lazy Loading. Lazy Loading é o padrão de design do framework Ionic que é usado para distinguir a inicialização dos componentes quando necessário. Isso ajudará a melhorar o desempenho do aplicativo e reduzir o tempo de carregamento do aplicativo, dividindo-o em vários pacotes. Bom, você está só começando. Espero que você tenha tido um vislumbre das características do framework Ionic
tenha entendido um pouco da terminologia em torno deste framework e visto as principais características do Ionic. Então é isso. Muito obrigado e aguardo você para o próximo vídeo. Bom proveito e até logo.